E aí, pessoal, chegou a hora da timeline tricolor deste domingo, que teve rodada do Campeonato Brasileiro, mas que teve sim muitas notícias do Grêmio que pensa na decisão lá na Argentina. Vamos falar sobre isso. Tem muita coisa do Renato aqui e tem volta aos treinos do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, hora da LR Energia Solar. Para você que quer pagar o mínimo possível na conta da luz. Energia solar para todos é a proposta da LR. Você vai conhecer os kits promocionais e lá você vai ver que pode sim comprar as placas solares para pagar apenas a taxa básica de luz. Resolva esse problema para o resto da sua vida. Tem as placas solares na sua casa com a LR Energia Solar. Você vai conhecer, vai gostar, vai comprar e vai pagar menos. Então, fale agora com a LR na descrição desse vídeo. Gente, Campeonato Brasileiro teve sequência, estou gravando esse vídeo perto das 6 horas da tarde, acabou há pouco a rodada, com o empate do Bahia com Vitória, o empate do Flamengo e a derrota do Internacional, que perdeu para a equipe do Atlético Paranaense por 1-0 em jogo realizado lá na Arena da Baixada. O Campeonato Brasileiro vai ser de perde e ganha. Nós vamos fazer, para quem não tá acompanhando muito hoje, às 20 horas a nossa live de domingo. Hoje tem a nossa live tradicional, live de domingo, que nós vamos fazer a partir das 8 da noite. Quem está vendo esse vídeo, obviamente, antes das 8. O Campeonato Brasileiro vai ser isso. Não tem jogo fácil. É sempre difícil. Nós temos aí, cada dia que passa, jogos mais complicados. Os adversários estão trocando pontos e por isso é que é tão importante vencer os jogos em casa. A timeline tricolor de domingo tem muito ainda a repercussão do jogo e, claro, já o projeto do jogo da próxima terça-feira contra a equipe do Estudiantes, o jogo da vida do Grêmio na Copa Libertadores da América. O Renato, ele deu uma entrevista muito longa, eu achei muito boa a entrevista do Renato, tem, claro, a parte do Renato que viralizou lá, ele elogiando, entre aspas, o porquê que estava jogando centroavante, o JP Galvão. Foi engraçado aquilo, a gente fez algumas brincadeiras com isso, porque futebol também tem que brincar, né? Não adianta ser tão carrancudo, né? Brinca um pouco com futebol, e acho que o Renato foi bem. Ele falou claramente sobre o Edenilson na entrevista, e a gente separou uma parte aqui, porque deixa claro que ele jogaria o jogo contra o Estudiantes, né? Ele disse que é um jogador experiente, que ele gosta do Edenilson, da forma como ele joga, que acompanha muito ele, citou inclusive desde o tempo do Inter, sabia do desejo dele de jogar, confirmou que ligou para ele e falou com ele, perguntando se ele viria, ele prontamente disse que viria, então o Renato fez isso. E botou, infelizmente, ele é um jogador que não pode atuar na Libertadores. Ou seja, seria também uma das opções, e aqui já começa a montagem. Outro jogador que ele citou na coletiva foi o Rafael Cabral, que ele deixou claro que ele não chega como titular, e eu acho que aqui vai uma discussão que vai tomar conta aí nos próximos dias. Ontem, mais uma vez, o Marquezinho foi bem, tá? O Marquezinho, assim como no jogo contra o Atlético Paranaense, no jogo contra a equipe do Cuiabá, o Marquezinho foi bem também. E o Renato ontem deixou claro, não tem titularidade, não existe essa cláusula de titularidade. A gente sabe que isso é meio história, né? Porque alguns jogadores chegam titulares. Não é o caso do Rafael Cabral, porque ele não tem corpo para isso, mas poderia, de alguma maneira, dizer que o Soares, quando chega, é titular absoluto. Então é muito em cima de aquelas frases prontas que a gente conhece. Sobre retornos, existe a grande chance de retorno nesse momento é o PP. É o PP. Acreditam, hoje pela manhã, todos que acompanharam o treinamento, viram o PP participando, e ele deve estar à disposição. Eu não vou dizer que ele volta ao time, mas aí eu não vou dizer que ele volta ao time não fisicamente falando, do ponto de vista técnico. Porque o Renato tem já o crescimento do Dodi, o crescimento do Duqueiroz. E a gente fez a prancheta pela manhã
Não sei se o Renato vai fazer opção pela volta do PP, tirando um dos volantes ali, que principalmente o Dodge, se vai querer essa posse da bola que o PP dá, mas perdendo intensidade. Então, aqui para mim uma dúvida. Uma dúvida. Mas a boa notícia é que volta o PP. Com relação ao Diego Costa, hoje foi um pouco preocupante o treino. Ele realizou corridas no entorno do gramado junto com o Reinaldo. E esse modelo não é de quem volta. Não é de quem volta. E essa é uma situação que de alguma maneira preocupa, né? Se ele não puder jogar, obviamente, JP Galvão, não tem outro para jogar. Tem o Galdino, mas não me parece que vai jogar na Argentina. Então, Diego Costa é o principal ponto de interrogação do Grêmio para o jogo, né? Para o jogo. Depois amanhã a gente vai falar já das escalações. O Grêmio que viaja pela manhã ainda para Buenos Aires para juntar. Hoje, uma notícia que tem a ver com o Grêmio também, o Cuiabano, né, foi anunciado, né, pelo Botafogo. Na verdade, foi anunciado ontem pelo Botafogo e assinou um vínculo até o final de 27. Então, 3 anos de contrato com o Botafogo. Eu achei muito estranha essa contratação, mas tá aí. Cuiabano foi muito discutido também nas redes sociais. O Grêmio que hoje tem os 2 meninos na lateral, mas deve ser o Fábio, o lateral esquerdo, né? Não me parece que não seja. O jogo lá lota o estádio, tá? Muitos gremistas estão lá. O consulado do Grêmio está trabalhando muito lá porque tem muita procura de ingressos. O Grêmio lota o seu espaço, assim como, obviamente, a torcida do tradicional Estudiantes de La Plata também vai lotar o seu espaço. Teremos uma cara de decisão no jogo. Essa é a notícia. O caráter de decisão, ele ganha um corpo cada vez maior. Todos sabem que nessa instabilidade, times do tamanho do Grêmio, se derem algum tipo de chance, ele vai voltar e volta muito forte. Então, isso está sim circulando entre a imprensa da Argentina, sabendo, olha, não é preciso focar, e está muito com essa cara de decisão. Muita gente lembrando lá de 83 também, no jogo entre Grêmio e Estudiantes, a famosa Batalha de La Plata. Mesmo que hoje, com todo respeito, não se tenha nenhuma relação desses jogos e não se pode nem pensar nisso. Mas só se fala nesse assunto e na força que esse jogo determina, de 2 equipes de muita tradição, de muita força e que vão protagonizar na terça-feira um grande jogo. Depois a gente vai fazer todo e qualquer... Hoje na live a gente faz todo e qualquer cálculo sobre isso. Vai ser preciso também discutir essa questão dos cálculos e como que a tabela vai se apresentar para o Tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.